A gente vai descobrir juntos aí quais doenças a gente pode melhorar com o uso da toxina botulínica. Olha que interessante, ela atua de diversas formas, a gente sabe que na estética também. Agora, para doenças, é um assunto bem interessante. Então, mande perguntinhas no @VocêBonitaTV e a gente conversa com a dermatologista, a doutora Elga Clementino. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Boa tarde. Prazer tê-la aqui. Vamos lá. Toxina botulínica é um assunto sempre, eu não digo polêmico, mas é um assunto que as pessoas o tempo todo têm muitas curiosidades e têm muitas perguntas. Mesmo que a gente fale bastante, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Com certeza. Até por muitas vezes acompanhar pessoas que estão na mídia que fazem procedimentos que acabam não dando certo, as pessoas acabam ficando com receio de algumas coisas. Isso. Neste caso, a gente vai falar daqui a pouquinho o que pode ser e o que é mais comum da toxina botulínica, mas o que chamou a atenção é que algumas doenças, então, têm se beneficiado, né, no tratamento com a toxina. É verdade. E a toxina, quando ela foi introduzida, ela começou a vir para fim terapêutico. Ela veio depois para uso estético, mas o primeiro uso dela foi terapêutico. Ah, então o primeiro foi terapêutico? Para tratamento de estrabismo. Um oftalmologista estudou e pesquisando e descobriu que tratava o estrabismo. Foi daí que veio os outros estudos que mostravam que aqueles pacientes que eram tratados para patologia também apresentavam melhora das ruguinhas. Aí veio em seguida esses estudos para estética, mas inicialmente foi bem legal, né? Puxa vida. A toxina botulínica ela tem um uso muito extenso. Na verdade, assim, há anos ela foi usada até como na guerra, como arma biológica, né? Porque ela é uma toxina, ela é um veneno. Mas depois que foi purificada, ela é utilizada sim para vários tratamentos. E o nosso corpo não acha algo estranho quando se tem toxina botulínica. Algumas pessoas podem ter? Porque na verdade a dose que se usa para tratamentos ou para estética é uma dose muito pequena. Né? Uma dose realmente para relaxar ou paralisar um pouquinho aquele músculo onde foi aplicado. Né? Agora, ela é patológica quando ela dá aquela doença chamada botulismo. Quando você ingere um alimento contaminado pela bactéria, aí é outra questão. Aí é outra questão. Então, gente, sem medo de ser feliz, a gente vai para umas perguntinhas e vamos conhecer, então. Primeira doença na tela. Olha como a toxina botulínica pode ajudar. Olha lá. Hiperidrose. A gente já falou da hiperidrose, é um negócio super desconfortável para quem tem, né? Muito. Eu tenho vários pacientes com esse problema. A hiperidrose é um excesso de transpiração. Pode dar na palma da mão, na planta do pé ou até em couro cabeludo, em face. Quem tem, isso gera muito constrangimento, né? Para quem tem. Entre as várias formas de tratamento, a toxina botulínica também é utilizada, né? A gente tem, eu acho que um videozinho para mostrar. Isso. A gente aplica onde? Onde ela tem esse efeito aí que pode melhorar? Local. Isso, quando é a hiperidrose axilar, a gente aplica produto na região da axila, na palma da mão ou na planta do pé. Então, a toxina atua no local onde ela é injetada. Puxa, que legal. E ela paralisa a glândula? Exatamente. Na verdade, ela diminui a liberação de uma substância chamada acetilcolina. Essa substância acetilcolina é que faz a glândula liberar o suor. Se a toxina está ali atuando, essa acetilcolina não é liberada e o suor também não é liberado. Ele tem um efeito temporário, né? Dura mais ou menos uns 6 a 8 meses para tratamento de hiperidrose. Então, tem que ser feitas reaplicações. Se você quiser manter o seu tratamento, né, de 1 ou 2 vezes por ano, você precisa reaplicar. Agora, para aplicação, a gente sabe que como é uma injeçãozinha, você acha que você trouxe aqui, a gente pode mostrar? Na verdade é uma seringa menorzinha do que essa. Esse de preenchimento. Tá aqui só. É um ilustre. Eu bem vi que essa daqui é de preenchimento, mas tudo bem, não. Até pra gente ilustrar a pontinha como injeçãozinha mesmo, né? É uma injeção bem pequenininha, muito delicada, é feito com anestesia local, um creme anestésico. Isso que eu ia te perguntar, é um creme anestésico? A gente aplica um creme anestésico antes. E durante a aplicação também a gente pode colocar outros dispositivos que controlam dor. Tem um vibradorzinho, tem gelo, que vai diminuindo a dor, né? Então é muito bem tolerado. E são quantas aplicações? Dependendo da área, né? Então a axila toda são várias picadinhas, mais ou menos umas 30 picadinhas em cada axila, tá? Mesma coisa, palma da mão, planta do pé, mas a gente tem que aplicar na área toda.
e a pessoa então tem esse bloqueio e ela consegue ficar vida com normal, vida normal. Consegue dar um aperto de mão sem constrangimento, consegue vestir uma roupa sem marcar, sem aquele suor de constranger, o sapato não escorregar. Então, quem tem hiperidrose gera muito problema no social dessa pessoa, né? Então, fica muitos meses com esse benefício e depois só reaplicar, não tem problema nenhum. De 6 em 6 meses. Tá aí. Vamos para a próxima, olha lá, olha, essa daí a gente... fiquei surpresa. Vamos ver como pode ajudar na incontinência urinária. A urologia se beneficia muito também com alguns tratamentos e a toxina botulínica ajuda alguns pacientes que têm a incontinência por causa de uma disfunção do músculo da bexiga. Tá. Então, se a toxina botulínica trata músculo, diminui a função daquele músculo, e se a pessoa tem um músculo que está funcionando muito, então a ideia é essa, a ideia é relaxar o músculo para ele funcionar menos e segurar melhor a urina. Entendi. Né? Quem faz isso são os tratamentos com os colegas urologistas. Então a gente pode colocar como aquela bexiga caída, chamada de bexiga caída muitas vezes? Na verdade aí é um outro problema, que já é uma bexiga mais flácida. É um problema de músculo flácido. Onde a gente tem hoje, inclusive, lasers que atuariam na região genital, melhorando a firmeza desse músculo e ele segura melhor o xixi. Aí já é um outro problema. Outro assunto. Não é com toxina botulínica. Entendi. Então, com toxina botulínica é no músculo. Que é aquela bexiga que está funcionando demais. Que não tá é uma hipercinética, hiperfuncionante. Entendi. Tá? E aí ele pode também por 6 meses. Mais ou menos. E aplicado de 3 a 6 meses para essas patologias. A duração para tratamento de hiperidrose ela é um pouquinho maior. Ela dura mais tempo do que para as outras coisas. De 6 a 8 meses do que para as outras coisas. E a aplicação é pela barriguinha, assim, na bexiga? Local. Quem faz são os urologistas. Esse, então, é da área dos urologistas, mas exatamente. Essa também é uma doença beneficiada, então, pelo uso da toxina botulínica. Na tela, então, próximo, olha lá. Paralisia facial, interessante também. Então, vou aproveitar essa boneca mostrando. A gente tem um nervo que sai aqui, que é o nervo facial, e que ele inerva toda essa região aqui do nosso rosto. Essa lesão nesse nervo, que seja uma lesão temporária ou uma lesão definitiva, machucou o nervo, esse movimento do músculo do rosto, ele fica comprometido. Então, imagine uma pessoa que tem um sorriso para um lado e o sorriso para o outro, ou um olho, uma pálpebra caída. Então, isso também gera um transtorno emocional muito grande. E a gente consegue contornar isso com aplicações de toxina botulínica. Nesses casos, somos nós, dermatologistas mesmos, que a maioria das vezes tratamos. É no local também. Local, exatamente. Um lado do rosto funciona muito ali, está mostrando o nervo facial, os pontos de inervação da face e quando tem a lesão, aí aparece o problema. Fica paralisado de um lado e do outro fica funcionante. Então, a gente trata para ajustar. Para paralisar os dois lados ou não? É para dar uma paralisia no lado hiperfuncionante. Sempre que eu tenho toxina botulínica, Carol, eu tenho que pensar que ele diminui a função do músculo. Então, o músculo está funcionando muito, eu aplico para ele funcionar menos e gerar aquele benefício de manter aquela simetria facial, simetria de sorriso, simetria do olhar, de pálpebras. E aí tem que se fazer também pelo menos a cada 6 meses. Mas no caso aí dessa paralisia facial, dependendo do problema, o porquê, né, o que gerou essa paralisia facial, a pessoa pode fazer o tratamento com a toxina, mas neste período ela pode recuperar e voltar. Sim, porque tem uma paralisia facial que é temporária. Isso, certo. que você espera e volta a funcionar, e volta ao normal. Você faz o tratamento apenas para melhorar durante o período que está voltando. Exatamente. Tem a temporária e tem a definitiva mesmo, quando tem trauma do nervo, né? Quando já machucou, cortou, enfim. Aí vai ter que fazer periodicamente a toxina. Então, até para ficar bem claro, a toxina botulínica, ela não age em nervo. Ela age no músculo. No músculo, exatamente. Diretamente no músculo. Exatamente. O músculo, para contrair, ele precisa da tal acetilcolina, onde entra o papel
da toxina botulínica, inibindo a liberação desse neurotransmissor chamado acetilcolina. Eu me lembrei de uma história muito engraçada, Gláucia. Eu posso contar rapidamente que tem a ver com a toxina botulínica? Bom, meu filho está crescendo, tem 4 anos, e ele agora tem mania de ficar franzindo a testa, né? Ai, mamãe, olha, eu falo, filho, não faz, fica franzindo a testa, porque filho não faz, eu fico fazendo assim na testa dele, porque depois fica com a ruguinha ali, não fica fazendo. Por que, mamãe? Faz comigo. Falei, filho, veja bem, a mamãe está paralisada no momento. Ele não entendeu nada, mas foi muito engraçado, porque ele lembra e fala, gente, mamãe, mas me explica a história do que está com paralisada. Por que eu consigo e você filho, eu não consigo te explicar no momento, você não vai entender o que é isso, eu só estou falando para você parar de franzir a testa. Enfim, é uma coisa interessante, mas de verdade, gente, sem medo de ser feliz. Eu acho que vem, inclusive, para prevenção, e eu acho que no final da pauta a gente pode falar sobre isso. Ótimo. Né? A gente pode falar um pouquinho de faixa etária e prevenção, que isso pode ser legal. Vamos para a próxima, então. Próximo problema que a gente pode usar a toxina botulínica. Não sabia. Quando, então, na enxaqueca, a gente pode usar a toxina botulínica? Então, Carol, a enxaqueca, alguns casos de enxaqueca crônica, ela se beneficia do tratamento com a toxina botulínica. Os colegas neurologistas é que conduzem esses tratamentos, tá? A aplicação é feita em vários pontos do couro cabeludo, alguns pontos na região da testa, né, que é a região frontal, até região de pescoço e região de nuca, para controlar casos de enxaqueca crônica. E não são todos os casos que melhoram, mas os neurologistas são muito aptos. Inclusive, eu tenho pacientes que vão para mim para tratamento estético e percebem melhora na enxaqueca. E olha, tem alguns que voltam para fazer muito mais, porque deu um conforto por causa da enxaqueca do que pela estética. Legal. E isso fazendo em áreas consideradas áreas estéticas. Ah, sim. Mas aí, para a enxaqueca crônica, tem áreas específicas também, né? Na neurologia. Na neurologia, exatamente. Mas olha que legal isso, muito gente. Legal. Interessantíssimo. E também o tempo de duração. Mais ou menos 6 meses, né? Que é o tempo. Tá aí. Vamos para a próxima. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, @VocêBonitaTV. Muita coisa, hein? Bruxismo. Então, o bruxismo é aquele ranger de dentes, né, que acontece à noite, durante o sono. A maioria das pessoas que tem não conseguem fazer seu próprio diagnóstico, mas já começam a sentir dores e procuram os dentistas. Então, quem trata a questão do bruxismo são os dentistas. Mas eu vou explicar mais ou menos para vocês. Ali tem até um vídeo passando, mostrando essa movimentação da mandíbula, o lugar que a mandíbula se encaixa aí na região do crânio. Essa região aí da articulação, a gente tem um músculo ali que faz essa movimentação, que é o principal músculo da mastigação, que chama masseter, que não está mostrando ali ainda não, mas aqui a gente tem um desenho do músculo do masseter, que é esse músculo aqui da mastigação. Quem tem bruxismo, geralmente, esse masseter é muito forte. Então, se o músculo é forte, me prende à noite, eu aplico a toxina botulínica nessa região, esse músculo fica mais fraco. Então, libera mais a questão do bruxismo. Então, gera um conforto muito grande. Agora, fique claro, não é o único tratamento para quem tem bruxismo. Tem placas, tem várias outras coisas, né, que a gente não pode deixar de falar e que os dentistas é que estão aptos para isso aí, para esse tipo de tratamento. Interessantíssimo. E os dentistas hoje estão habilitados, né, digamos, foram habilitados aí para o uso da toxina. Exatamente. Já foi liberado também, porque as pessoas até podem perguntar. Então, em diversas áreas, se tem sido aplicado para ajudar em tratamentos, a gente tem também a liberação. Dentro da área médica já era liberado. Já era liberado, né? Agora, na odontologia também. Na tela, próximo, olha lá. Estrabismo foi o primeiro que você citou, que foi a descoberta. A descoberta foi através de um oftalmologista que queria um método não cirúrgico para tratar o estrabismo. O estrabismo é aquele desvio do olhar que algumas pessoas têm por causa de um músculo que puxa o olho lá dentro. Então ele descobriu que aplicando essa toxina, esse músculo não puxaria mais e o estrabismo seria corrigido. Então, a partir daí, vieram outros tratamentos também dentro da própria oftalmologia. Mas interessante, né? Muito interessante. Muito Eu acho bem legal. Não tinha a menor ideia dessa história. Super bacana. Próximo na tela, olha lá. Sorriso gengival. Então, o sorriso gengival é quando há uma exposição maior da região da gengiva durante o sorriso, né? A gente tem esse músculo aqui, se conseguirem mostrar. Esse músculo que pega aqui no lábio superior, é o elevador do lábio superior, ele
Se é muito forte, ele puxa muito, eleva muito. Então, se eu faço pontinhos de aplicação da toxina botulínica nesse músculo, eu desço um pouquinho o sorriso do paciente. Entendi. Tanto os dermatologistas quanto os dentistas tratam esse problema de sorriso gengival. De sorriso gengival. Bem não tinha a menor ideia que era possível. Bem simples. Olha, que legal. Tudo isso usando a toxina botulínica. Toxina botulínica, exatamente. Tem perguntinha pra você na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Tati, obrigada. A toxina botulínica também pode piorar, então, o problema? Existe essa possibilidade, o inverso? Claro, porque se eu tenho um problema de uma paralisia de um músculo e aí eu paraliso ele mais com a aplicação de uma toxina, e se eu aplico errado, ou em dose incorreta, ou em ponto incorreto, com certeza. Mas lembrando que o efeito dele é temporário, inclusive o efeito da piora. Se não deu certo, se piorou, a gente sabe que vai passar. Assim, mas pode. O preenchimento, existe uma substância que a gente consegue colocar em seguida e reverter. Isso. A toxina botulínica, não. Não, exatamente. A gente tem que esperar. Eu já vi casos darem errado e, assim, existem lasers que podem ajudar, coisa assim, né? Isso. Tipo, consumir mais rápido o produto. O produto, para durar. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar disso. As radiofrequências. Radiofrequência? Tá aí. Na tela, mais perguntinha. Obrigada, Bianca. A duração da toxina é igual, então, para todas as doenças? Não. Então, eu falei que quando a gente usa para hiperidrose, a gente percebe que tem um efeito mais duradouro. Pode durar até 8 meses. Para algumas doenças neurológicas, que é muito usado em paciente com paralisia cerebral, é bem legal, dura de 3 a 4 meses. Né? Essas crianças, às vezes, precisam fazer 3 vezes por ano. E conforme, assim, quanto mais a gente estimula o músculo e tenta mexer aquele músculo que está paralisado, menos tempo dura. Menos tempo. Você consome mais rápido o produto. Agora, tem mais perguntinha, Glaucia? Vamos colocar mais uma na tela? Eu vou fazer um comentário que eu acho fantástico quando a gente está falando de toxina botulínica. Uma vez uma médica, que não é minha médica, mas uma conversa fora, inclusive, de consultório, falando de toxina tal, eu ia fazer, tipo, no dia seguinte, encontrei essa pessoa, falou, olha, Carol, entenda que a toxina botulínica, aquilo que a gente falou da prevenção, pode ser algo que faça com que você desaprenda a mexer aquele músculo. E aquilo ficou na minha cabeça de uma forma, o que ela quis dizer com aquilo? E depois que você faz e você percebe que você pode mandar o comando e colocar a força que ele não vai mexer, eu entendi. Você para de fazer o comando. Exatamente. E é aí que entra a prevenção. Você diminui o movimento. Porque muito movimento muscular é meio que um vício. Sim. Né? Então você mexe demais, às vezes usando de forma incorreta aquela musculatura. De repente eu fiquei um tempo com aquela musculatura sem movimentar. Então é como se meu sistema nervoso central esquecesse que eu era habituada a fazer aquilo. Gente, eu achei isso fantástico. Então, isso é uma questão que a gente percebe muito em pacientes. A gente indica hoje realmente preventivamente pensando nesse tipo de atuação. Você desaprende. É uma coisa que você para de fazer, porque você se esforça tanto e o negócio não acontece, você simplesmente para. Super legal, eu acho que vale como dica. Vamos colocar mais uma perguntinha, tá pronta agora na tela. Obrigada, Paola, um beijo para você. A partir de que idade a toxina pode ser aplicada? Então, não tem uma idade estabelecida. Eu falei de paralisia cerebral, tem crianças que se beneficiam disso aí. Então, não tem, para tratamento, para terapêutica, até na primeira infância é indicado. Para uso estético, né, na prevenção, a gente tem pacientes que às vezes têm 20 e poucos anos, só que usa muito errado a musculatura facial. E se eu deixar essa paciente jovem mais anos utilizando erradamente aquela musculatura, ela vai marcar muito. Mais ainda. Então não tem uma idade limite. Tem que ter uma boa indicação, conversar com um profissional. Com certeza. Né? O bom senso prevalecendo sempre. Obrigada, doutora. Um prazer. O prazer foi todo meu. Eu vou passar para vocês um contato da dermatologista, a doutora Elga Clementino. Um agradecimento é o www.sinclairpharma.com.br, sinclairpharma.com.br. Obrigada, viu? Beijo. E até a próxima.